Olá, o programa Educação em Pauta começa agora e a nossa convidada é a professora Maria Ciavata, doutora em Educação com pós-doutorado em Sociologia do Trabalho. Professora Ciavata é titular do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense e foi uma das palestrantes convidadas no segundo colóquio nacional sobre a produção do conhecimento em educação profissional que aconteceu aqui no Campus Natal Central do IFRN no mês de agosto. A professora falou sobre os dilemas e os desafios teórico-metodológicos em pesquisa de educação hoje na atualidade. Professora, seja bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada. Mais uma vez, né? A senhora já é habituê aqui dos nossos programas e é um prazer tê-la mais uma vez. E eu queria começar perguntando exatamente que dilemas e que desafios são postos hoje na pesquisa em educação e se eles são uma exclusividade dos nossos pesquisadores brasileiros ou se fazem parte de uma inquietação maior de pesquisadores em educação do resto do mundo? Bem, essa pergunta é bastante ampla. Eu não sei se poderia responder sobre o resto do mundo, mas eu começaria dizendo sobre o que significa a pesquisa em educação. Eu acho que isso que é fundamental. O principal dilema, me parece, é que é diferente das ciências sociais. A educação, como a ciência social aplicada, ela tem um duplo objetivo. Ela tem o objetivo da ação, da prática nas escolas, os educadores pelo menos, né? Quem faz pesquisa em educação, tem o objetivo de saber como é que se realiza e como deve se realizar a prática educacional e ao mesmo tempo o que é a produção do conhecimento. Coisa que não é da mesma forma se você pega a sociologia, a antropologia, a história, que tem como objetivo maior a produção do conhecimento. Então, esse dilema o professor, o pesquisador tem que enfrentar. Ele tem que se perguntar qual é a relação do conhecimento dele com o que está acontecendo nas escolas, né? No sistema educacional como um todo. Esse, para mim, é o dilema. No meu caso, ele é muito claro. Eu acho que a minha pesquisa ela não é descomprometida, ela é comprometida com uma melhor educação para toda a população. Então, eu vou para os desafios. Eu acho que os desafios é exatamente como é que você se apropria dessa realidade educacional, que no Brasil é bastante contundente, de um modo geral, e como você aplica os conceitos, que conceitos você aplica. Então, é por aí que eu poderia falar alguma coisa sobre os desafios da pesquisa em educação. Entre esses desafios, hoje a gente vive numa era em que há muita informação, mas o conhecimento relevante, válido, ele às vezes se perde nisso tudo. Há uma diferença entre informação puramente factoide e de um conhecimento relevante, e eu estou me referindo exatamente ao acesso cada vez maior à rede mundial de computadores, né? Aquilo que Edgar Morin chamava atenção, que é como um mar. O papel do professor, muitas vezes, hoje cada vez mais, é ser um guia, ajudar a encontrar ilhas de conhecimentos, de informações relevantes, ajudar esse processo. Isso daí é um dos desafios da educação? Sem dúvida, porque nós vivemos, a nossa cultura, ela tem uma base metafísica e positivista. Significa que nós estamos, pela nossa própria maneira de fazer contato com o mundo e pela cultura que nos envolve, nós tendemos a nos ater aos fatos. Então, o computador satisfaz essa necessidade de informação, de conhecimento, de saber o que aconteceu. Agora, só isso não basta para você atuar na sociedade. E a educação é uma atuação na sociedade. Você precisa ter análise disso. E como é que você faz análise? Análise você faz recorrendo a uma reflexão. Um repertório também. A uma reflexão sobre esses fatos, a partir de certos pressupostos, de certas questões básicas que você examina. Então, por exemplo, qualidade da educação. Você diz, tem qualidade ou não tem qualidade? Mas a partir de que critério, de que valores, o que você considera como importante para uma educação ter qualidade? E no caso da pesquisa, quais são os autores de sua referência? Então vamos dizer, você pode fazer uma pesquisa factual, você faz uma pesquisa quantitativa, você levanta quantos professores estão em atividade, você levanta
quantos alunos foram aprovados ou foram reprovados. Você faz um levantamento se uma escola tem ou não tem equipamentos, quantos professores tem, qual é a média de alunos por professor. Mas como é que você examina isso? Então, no meu caso, eu tenho 2 pressupostos básicos. Um é a crítica à economia política, isto é, nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade onde trabalho e relação, capital e trabalho têm uma relação profunda. E essa relação na nossa sociedade é uma relação de assalariamento, de apropriação de um tempo de trabalho que é aquilo que faz com que o capital possa frutificar, render e avançar. Bom, você deve levar isso em consideração porque isso está presente na vida das pessoas, nos empregos, na ausência ou na presença de emprego, na educação profissional particularmente. Mas, do meu ponto de vista, só a crítica à economia política, no caso de trabalho e educação, que é de onde eu falo especialmente, educação profissional, não basta. Você precisa conhecer a história desse processo todo, como é que se chegou a isso, quais são as transformações que ocorreram em relação a isso. Então, aí eu recorro a um outro pressuposto, que é a história como produção social da existência. A história, ela não é só a história dos grandes feitos, dos grandes homens, dos poderosos, como é a visão tradicional que nós temos de história, mas a história que se faz sobre todas as pessoas, sobre o dia a dia. Quer dizer, nós fazemos história. Então, é preciso você analisar o que as pessoas, o homem comum, como é que ele vive, como é que ele produz a própria vida, e a educação, como é que aquela escola se implantou, como é que ela é dirigida, quais são os valores, as questões principais que são levadas adiante. Conhecer o passado exatamente para entender o presente e a partir daí ver o que se pode fazer de bom para o futuro. Perfeito. Seria esse. Baseado nessa, e é o que a senhora faz, né? O que a gente precisaria mudar, o que é urgente, para ter resultados diferentes que a gente tem hoje, né? Assim, o Brasil ele enfrenta um fosso quando chega no ensino médio. Em algumas áreas, matemática, química, física, nos programas de avaliação internacionais, os nossos resultados deixam muito a desejar. Então, o que precisa ser feito? Se o que vem sendo feito, de certa maneira, ainda está nos deixando nesse patamar, na sua opinião, qual é a saída para que os nossos alunos consigam aprender certos conceitos básicos, eles saem, pelo menos, do ensino médio com esse aprendizado? Marília, você fez várias perguntas. Eu sei. Vamos lá, vamos ver. Eu acho assim, a mais geral é que a educação precisa ser um projeto deste país. Ela não é. Exato. A educação no Brasil, não obstante um discurso em contrário, é um projeto secundário. Porque se fosse um projeto prioritário, teria investimentos. Você vê uma coisa, desenvolver petróleo é um projeto prioritário no país. Então você tem grandes investimentos e você tem muito sucesso, e você tem muita produção, e você tem emprego, você tem tecnologia. Bom, mas a educação nós caminhamos assim num terreno meio pantanoso. Algumas ilhas de excelência, como essa instituição aqui, onde você tem uma articulação de diversos meios e de professores e de recursos. Mas você vai para o geral da educação, ele é muito precário. Então eu acho que a mudança, ela tem que ser uma outra forma do Estado atender às necessidades da população. Essa é uma primeira coisa que eu vejo. Correlata a essa, existe a pergunta que você fez, que é uma pergunta importantíssima, que é a questão das ciências, da física, da química, da matemática, onde nós temos carência de professores, né? Então, por que isso? Por que os jovens não vão? Eu vejo, assim, duas questões básicas. Uma é uma questão mais geral, uma questão de mercado, né? As pessoas, um químico numa escola como professor ou um químico numa empresa. Normalmente ele pode até conseguir um emprego mais facilmente como professor, mas um emprego que não é apreciado, não é valorizado socialmente. E nem economicamente, nem financeiramente. Nem economicamente. Aliás, só não é valorizado socialmente porque não o é financeiramente. Certamente, né? Então aí é um problema de como a sociedade trata, né? Que faz parte disso que a senhora falou, da educação fazer parte de um projeto nacional. De um projeto nacional. Quer dizer, e depois as condições das próprias escolas, que não dão uma formação suficiente.
Então, nós temos alunos que passam por essas disciplinas com falta de professores durante muito tempo. Escolas que não têm laboratório. Como você pode aprender física se você não vai a um laboratório? Sim, tem fórmulas, tem livros, tem várias coisas que... Imaginação. Imaginação, ótimo, né? Uma boa contribuição. Mas não é aprender efetivamente a partir daquilo que se pode ter na teoria, na palavra, na comunicação de um professor, mas também ter a partir da experiência dentro de laboratórios. Acho que esses são aspectos assim, que pesam muito e que dão ao ensino médio essa lacuna que você apontou. E, na verdade, nós temos que trabalhar pela universalização do ensino médio. Quer dizer, nós já temos atualmente um avanço na lei que é considerar como ensino básico a educação infantil, a educação fundamental e o ensino médio. Mas o ensino médio é atravessado pela questão do trabalho, que na nossa sociedade é uma questão não resolvida, pelos baixos salários, pelas condições de vida precárias da população. Então o ensino médio reflete esse dilema. Um desses dilemas, que não é bem só da pesquisa, não é da pesquisa, é da própria vida das pessoas. Quer dizer, nós temos que garantir à população jovem uma formação completa, para que depois eles possam trabalhar ou continuar estudos. Esse é que eu considero fundamental para a educação. No próximo bloco, meio que continuando isso que a senhora está falando, a gente vai falar sobre um aspecto muito importante para o êxito dos nossos alunos, que é a formação dos professores. A gente volta já já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Uma produção da Coordenação de Videoproduções do IFRN. A gente volta com o programa Educação em Pauta, conversando com a professora Maria Ciavata, da Universidade Federal Fluminense, e falando agora sobre uma questão muito importante. Exatamente, a gente vinha falando dos problemas que a gente tem em várias disciplinas e conteúdos, como Química, Física e Matemática, é a questão da formação dos professores. Um dos problemas da formação, nos parece, que seria como se fosse uma falta de uma política efetiva para essa formação. Ela teria... tudo que é feito no plano de educação de formação tem um caráter mais emergencial, com muita descontinuidade. Na sua opinião, qual é o papel hoje, o que as faculdades de pedagogia deveriam repensar ou deveriam mudar para que o professor saísse para dar aula, não só sabendo o conteúdo da sua formação, seja lá química, biologia, língua portuguesa, mas também sabendo dar aula, um instrumental básico, ferramentas básicas para transmitir o conhecimento que ele tem para os alunos, né? Saber fazer um plano de aula, saber passar as técnicas pedagógicas de ensinar. Bem, Marina, eu acho que a questão um pouquinho mais, vai mais ao fundo, não é? Essa pode existir em alguns casos. Vamos pensar assim, o que é o professor na nossa sociedade? Existe um ideário da importância do professor, aquele papel tradicional do mestre, daquele que sabe, daquele que educa, daquele que dá exemplo. Mas existe uma evolução com o avanço do conhecimento do sistema educacional. Houve a profissionalização deste papel do professor. Então, o professor hoje é uma pessoa que tem que ter um conhecimento apurado, né, completo, o mais completo possível, pelo menos, na sua área de ensino. E tem que ter técnicas para ensinar. Bom, eu acho que o problema não é das faculdades de pedagogia, porque na pedagogia a questão didática, ela está muito presente. Às vezes o risco é até estar presente demais.
os alunos são muito preocupados em como ensinar, como é que se faz. O problema é nas áreas mais técnicas, nas científicas, que consideram que conhecimento basta, que não precisa de didática. Então, é uma dificuldade grande. Mas, de certa maneira, isso reflete uma falta de cobrança, que se o professor precisasse, se isso fosse uma coisa fundamental, ele seria cobrado por isso, e ele, querendo ou não, ele teria que estudar e fazer e responder a essa demanda. Aí as licenciaturas nas áreas técnicas, né? Quer dizer, elas que devem se encarregar disso. Agora, todo o processo sofre dessa desvalorização do didático, que é uma questão menor. E que, no entanto, é a profissão dele, ele está se formando para ser um professor. Pois é, então isso é alguma coisa a lutar para melhorar o que existe. E eu acho que até a partir de uma crítica, não sei até onde uma crítica real à formação, os institutos, na época ainda Cefetes, começaram a desenvolver um trabalho junto às licenciaturas, que me parece que é adequado, porque eles têm laboratórios, é o seu campo específico, né? Agora, nós temos as outras licenciaturas que passam nas universidades. Os professores que trabalham com licenciatura alegam muito essa dificuldade, né? Agora, também existe um outro problema, é como o professor vive e trabalha. O professor que trabalha em 2, 3 lugares para poder ganhar vida, o tempo dele para se renovar, para adquirir novos meios, para se informar, é muito escasso. E o estímulo também. Ele acaba sendo meio que engolido por uma rotina. Passa. E a doença, os professores estão doentes. Todo mundo sabe disso. Outro dia, no Rio de Janeiro, o secretário dizia que havia uma quantidade de milhares de professores que estão afastados por doença. Então, ele ia fazer uma perícia junto a esses professores para saber se realmente eles estavam doentes. Acho que ele tinha que fazer também uma perícia nas condições de trabalho dessas pessoas. Como é que elas estão vivendo, como é que é a violência nas escolas, a dificuldade de trabalho nas áreas distantes, né? Então, o professor como pessoa e como profissional tem que ser visto. Uma das facetas da valorização, e eu falo assim como trabalhadora, não sou professora, mas é você sentir que o que você faz é visto. Que existe não é uma polícia do que você está fazendo, mas que você é observado, que o seu trabalho ele é tão importante que ele é avaliado, né? Como acontece hoje no Brasil? A senhora acha que a senhora concorda comigo que há que haver uma avaliação dos professores, né, ou das escolas, depois numa instância municipal, estadual e até federal, saber o que está sendo feito, como é que ele está, de repente o professor começa muito bem, daqui a pouco ele relaxa, quais são os aferidores, se esses aferidores são pelo menos medianamente levado a sério, ou se isso também é um problema que pode fazer com que a educação não seja tão boa quanto poderia com os recursos que a gente tem. Bem, eu acho que a avaliação é indiscutível, a avaliação é necessária. Quer dizer, tudo que você faz, você julga se saiu bem ou se saiu mal. Se você vai repetir com aquele método ou não, o que é que tem que mudar, né? Acontece que a avaliação, ela está meio industrializada, em vez de meio, ela se tornando um fim. E atualmente existe uma tendência, que eu acho muito grave, ao professor, pelo menos no meu estado. O professor recebe um plus, recebe um bônus, pelo número de alunos aprovados. Então, nesse processo da avaliação, ter uma universalização, assim, como fim em si, praticamente, esse professor fica pressionado a aprovar os alunos. Automaticamente, mesmo que eles não saibam. O salário é baixo. A escola toda é premiada se os alunos forem bem. É uma obsessão por números. Ele tem um mínimo de aprovações que ele deve fazer. Então, a tendência dele é ceder. Eu já tive alunos dizendo, olha, eu não cedo, mas eu sou chamada. Eu sou chamada na direção. Então, é uma perda de autonomia do professor. Essa avaliação, ela é necessária, mas tal como ela está institucionalizada externamente, ela está tirando a autonomia do professor. E se junta a isso os manuais que o professor deve seguir. Supostamente que se ele seguindo, ele vai fazer aquilo melhor. Mas não necessariamente. Existe um dado imprevisto na educação, que é a relação pessoal do professor com os alunos, é a atenção que ele dá.
É como ele se coloca naquele papel de pessoa que está aí para transmitir, e não apenas transmitir, formar, ajudar o aluno a aprender a pensar. E entre essas formas de pressão, a gente escuta muitos professores que se queixam também que, além disso que a senhora falou, existe aquela impossibilidade também de você reprovar ou chamar atenção, que hoje em dia o professor tem medo, às vezes, e principalmente na rede privada, né? Quanto maior a classe social, mais o professor às vezes se sente intimidado em chamar a atenção de um aluno e reprovar um aluno, porque passam por cima dele, vão falar com a direção. Antigamente você tinha um respeito maior à autonomia do professor. E hoje isso está muito comprometido. A própria política de cotas, isso é um efeito colateral dela. Professores se queixam de que não podem reprovar. Se reprovar um aluno cotista é preconceito, ele não pode, e acaba essa coisa sendo mascarada. Números, aprovações, e nem sempre isso significa que o aluno aprendeu. Esse tipo de pressão que o professor sofre, falta de, a senhora falou em violência nas escolas, é um pouco reflexo disso. Então, eu voltaria a uma outra questão. Atualmente, o volume de informações disponíveis que nós temos é uma coisa maravilhosa. E os alunos sabem disso, e as famílias sabem disso. Quer dizer, o professor já não é mais aquela pessoa que era o que sabia. Atualmente, os alunos dominam muitas vezes, isso é fato comum, equipamentos novos, melhor do que os próprios professores. Isso daí cria um pouco uma certa inversão de valor daquele conhecimento. Então aí eu acho que há alguma coisa que talvez precisasse ser renovado. O professor precisa ter mais tempo na escola, precisa ter compromisso dentro de um projeto político-pedagógico, algo articulado na escola para que ele reveja a metodologia. Tal como a escola está, eu acredito que ela vai ter que mudar. Ela vai ter que se adaptar a esse momento da cultura. Isso sim, a nível internacional, né? É uma nova cultura que está posta, o acesso à informação disponibilizado com a facilidade, mas sem análise, porque, como dizia o Pedro Cardoso numa peça de teatro lá no Rio, dizia assim, a televisão é boa, mas ela só fala, ela não escuta. E assim são um grande volume das informações que nós recebemos, ela fala. O professor tem que ser esse interlocutor, vai dizer, mas está falando isso por quê? Tal informação que você recebeu significa o quê? Como é que ela é utilizada? Para que ela serve? Esse papel, os meios de comunicação não podem suprir. Agora, para isso, o próprio professor tem que estar preparado e não pode estar com o manual, que o manual não te dá todas as opções que existem. Ele enquadra o professor num comportamento cômodo, mas eu acho pobre. Eu acho o manual muito pobre para o professor. E professora, só terminando, em relação à educação profissional tecnológica, né? Quais as especificidades da formação do professor da educação básica e no que a formação do professor da educação básica difere da formação do professor que vai se dedicar à educação profissional? E essa formação profissional específica, ela está acontecendo? Em certas instituições, em certos âmbitos, sim. Ela é necessária, as pessoas precisam se preparar para isso. A educação básica, ela tem por objetivo formar o cidadão, quer dizer, o homem que é cumpridor dos seus deveres e é conhecedor dos seus direitos. E tem noção de em que lugar que ele está na sociedade. E reivindica esse lugar de respeito dos seus direitos. A educação profissional, ela se destina a dar os meios dessa pessoa de exercer determinada atividade, né? E que varia desde as profissões técnicas até ao ensino superior, universitário, pós-graduação. Então, o que nós apreciamos? É que frequentemente, e aí eu não posso deixar de citar um programa que é um grande programa, com muitos recursos, muito valorizado,
a nível do Estado atualmente, que é o Pronatec, que é uma formação que tende a subsumir toda a educação à educação profissional. A educação profissional é uma parte da formação. Então, é necessário que as pessoas tenham boa formação geral, aí sim, como fazem os países desenvolvidos. Tenham uma boa educação básica até os 17, 18 anos, e a educação profissional é articulada, é um plus, é alguma coisa a mais que a pessoa tem para poder avançar, se precisa trabalhar logo, inclusive, né? Então, essa questão é uma questão que precisa ter um encaminhamento mais satisfatório na sociedade brasileira. Que é a discussão do ensino médio integrado e do ensino e do pós-técnico, então, né? Eu concluiria... que há quem defenda isso daí, um ensino médio bom para todo mundo, igualitário, o mais possível, e você tem o ensino técnico após isso daí. Bom, pode ser após ou pode ser integrado, porque não pode? Não pode ser o subsequente ou concomitante quando faz em outra instituição. No caso seria o subsequente. Né? O integrado, pode ser o integrado, quer dizer, o aluno tem isso, mas tem com essa perspectiva do que a educação básica requer, do que a formação geral da física, matemática, literatura, português, língua e literatura, naturalmente, filosofia, sociologia, e te dá o específico da sua profissão. Agora, aquilo articulado, porque não basta você saber fazer uma instalação, é preciso saber o que é eletricidade. Inclusive para você atuar de uma forma melhor. Não basta saber que se tocar aqui dá choque. Você precisa conhecer as diferentes correntes que estão presentes naquele ponto para você se proteger. E para esse professor que vai se ocupar exatamente dessa parte profissional, a gente sabe que, de repente, a grosso modo, ensinar é ensinar, mas exige uma abordagem diferente, um treinamento diferente para ele lidar com esse tipo de aluno que está procurando esse tipo de formação, depois do ensino médio ou então durante, mas que já voltado para uma coisa mais prática, exige uma formação que o professor às vezes não aprendeu a lidar com esse público. Né? É uma questão de prática. Ele vem, faz um concurso para uma instituição técnica, né, de ensino técnico, mas ele nunca trabalhou com ensino técnico. Né? Isso não é também é um probleminha que poderia ser sanado, se é que já não está sendo? Eu acho que aí o problema não é tanto individual, é institucional. As instituições têm uma prática individualizada. Cada professor é dono da sua sala de aula e faz aquilo que acha que deve. Mas a formação integrada, ela exige institucionalmente um diálogo entre os professores. Exige que as pessoas se confrontem ou dialoguem sobre as suas disciplinas, sobre num determinado assunto, num determinado tema, face a uma determinada necessidade dos alunos, o que deve ser dado mais, de que forma. Quer dizer, a didática e o objetivo específico daquela disciplina precisam ser postos junto. E as instituições não têm frequentemente essa prática de reuniões, das coordenações, chamarem os professores, elaborarem projetos conjuntos e verem o que falta para que aquela integração ocorra. Então, eu considero que a formação integrada é a grande reivindicação do nosso tempo. É um passo a mais nessa separação trabalho manual, trabalho intelectual que existe na sociedade brasileira, onde desde os primórdios, final do século XIX, começo do século XX, aqueles que vêm das camadas mais favorecidas, eles são destinados aos trabalhos de elite, aos trabalhos intelectuais, às profissões mais valorizadas, e os demais têm que aprender a trabalhar o manual, o braçal, e não precisam de grandes conhecimentos. Não é assim. Eu acho que na sociedade de hoje, todo cidadão precisa de ter conhecimentos mais avançados sobre o que está ocorrendo no mundo. Ok, professora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos tê-la aqui em breve de novo. Muito obrigada. E para você, até o mês que vem com mais um Educação em Pauta.